continuar compartilhando. Então, na área social, a casa assiste as famílias cadastradas que recebem as cestas básicas uma vez ao mês. E graças às contribuições que a gente recebe, a gente continua, né, dando para assistir essas famílias. Então, a gente agradece todas as doações recebidas. Sábado passado teve a entrega, que todas as pessoas que vieram, né, ou quase todas as não cadastradas, também saíram com algum alimento, não ficaram sem nada. E isso é muito importante, né? Então, para manter essa entrega de cestas, a casa continua pedindo doações. Então, temos várias formas de contribuir, seja com alimento não perecível, qualquer alimento não perecível, também na forma de contribuição em dinheiro, tem o Pix da casa, que está fixado na entrada da casa, para aqueles que não sabem, e também com as notas fiscais, que a gente não coloca o CPF. Então, quem tem essas notinhas, pode trazer e deixar na caixinha também na entrada da casa, e esse dinheiro também é revertido para contribuir com essas cestas básicas. Esse é uma vez ao mês. E o lanche que a casa oferece também junto com os trabalhadores é feito uma vez na semana. Todo sábado, a partir das 16h30, é feito o lanche aqui na casa, os voluntários estão aí, preparam o lanche e depois faz a entrega aqui nas imediações para as pessoas que ficam aqui em torno do Carandiru e Tietê. E a casa tem palestra aos domingos, 10 horas. Lembrando que do domingo às 10 horas, para quem tem crianças, trazer para evangelização, que também é uma forma de já ir introduzindo a criança com essa prática, né? E às terças-feiras, às 20 horas. Então, nesses dias também acontece o plantão fraterno. Aqueles que queiram tirar dúvidas, que queiram passar no atendimento fraterno, também é possível nesses 2 dias. É isso. Que a casa também oferece os cursos da doutrina, que é muito importante para a gente, né, poder aprender. Está acontecendo o introdutório, né? Já começou em agosto, mas vale a pena para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, para no ano que vem já fazer a inscrição logo no comecinho do ano, para já dar início às aulas, tá? Que são todas presenciais. Lembrando que o introdutório é online, aos sábados, a partir das 15 horas. Mas precisa deixar nome para poder receber o link, né, da chamada. E também a casa enfatiza sempre a importância do Evangelho no lar, que é importantíssimo, né? Aqueles que já praticam sabem a diferença, não a diferença, mas assim, a gente consegue ter uma harmonia maior, tanto na vida quanto no nosso lar. E aqueles que ainda não sabem como faz, se tiver dúvida, é só pedir para algum da gente para poder informar, tá bom? Então, vamos lá, nos preparando. Vamos, então, serenando os pensamentos, serenando o nosso coração e pedindo um amparo do nosso Pai, ao Criador, para que nos auxilie nessa noite de estudos, nessa noite de trocas, para que a gente receba tudo aquilo que viemos buscar. Que a gente possa, então, estar sintonizado, lembrando que quando a gente entra na casa, a gente já recebe o abraço carinhoso dos amigos espirituais que estão aqui, que prepararam essa palestra de hoje, o nosso anjo guardião que está sempre conosco, e que a gente possa, então, ficar de uma maneira bem confortável, tranquila, e que a gente possa, então, reter um pouco dos ensinamentos da noite de hoje, agradecendo sempre por podermos estar aqui nesta noite, junto com os amigos aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela internet. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos envolvendo então a Vanilda, que fará para nós hoje a palestra, que ela seja envolvida com o nosso carinho e que tenha boa inspiração. E o tema de hoje é Nossa Vida com Valores, da redação Momento Espírita. Seja bem-vinda, Vanilda.
noite a todos. Que a luz do nosso Mestre Irmão Jesus possa nos envolver, para que nós possamos abrir os nossos corações e mentes, receber os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Como nos foi dito, o tema desta noite, nossa vida com valores. E esse tema se encontra no livro Momento Espírita. E a reflexão grandiosa, né? Essa lição, na realidade, cada frase dela é uma reflexão. Mas o ensinamento maior nos traz de um budista tibetano, que ele traz a seguinte frase: o homem passa a vida sacrificando a saúde para ganhar dinheiro. Depois, sacrifica o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Ansioso pelo amanhã, esquece de viver o presente. Dessa maneira, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse realmente vivido. Então, só essa primeira frase já nos dá aquele baque, né? Porque é o que nós vivemos, né? Nós somos uma sociedade que já desde os primeiros momentos da nossa criação, nós somos já criados para uma competição, vamos dizer assim, né? Porque quando nós já temos aqueles primeiros passos dentro do lar, nem tanto, mas quando nós começamos... Está baixo? Vamos ver se melhora, se avisa. Então, quando nós já começamos a ir para a escola, então nós já começamos numa competição, porque os nossos pais já querem que nós sejamos os primeiros alunos da classe, que nós sejamos aqueles alunos que tiram a melhor nota. Então, a nossa vida em sociedade, ela tem esse instinto de competir uns com os outros. E como nos diz o texto, então, tudo isso para quê? Né? Essa competição para sermos os melhores é para ter uma amanhã mais confortável, que aí é nos estudos, depois as nossas competições pelo trabalho, e tudo isso vai fazendo com que nós vamos, aos pouquinhos, nos tendo isso, né? E como nos diz o texto, nós somos já criados para ter, e não para ser, para ter as melhores coisas, as melhores situações, e isso a gente vê o quê? Na própria mídia, não é assim? A mídia, ela nos traz isso, né? E hoje em dia, com a tecnologia, tudo, principalmente os aparelhos eletrônicos, né, eles ficam obsoletos muito rápido. Por quê? Como nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós vamos aperfeiçoando nesses bens. Então, criamos dentro de nós uma competição muito intensa. E nesta competição, nós estamos sempre naquela coisa de ter um melhor carro, de ter o melhor aparelho celular, e nós esquecemos de ser aquelas criaturas melhores, né? Porque nós fomos criados para crescermos, sim, mas esse crescer não é o crescer material, é o crescer espiritual. Nós temos que ter o aprendizado, né? Adquirindo os conhecimentos, mas nos modificando interiormente. E o que é essa modificação? É lapidando aquelas situações ruins que ainda temos. Porque quando nós fomos criados, lá nos primórdios, o que nós tínhamos? Qual que eram as nossas maiores necessidades? Nos proteger do intempéries do tempo e o alimento. E para esse alimento, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que ir à luta, ir à caça, entrar realmente na floresta, nas matas e ir em busca dos nossos alimentos.
seja eles animais ou sementes, os frutos. Então, era uma competição muito grande. E esse instinto desse animal que nós éramos também, né, para ir em busca, e nós não tínhamos o quê? Não tínhamos as armas. Era o quê? Era muitas vezes, era capturar um animal na unha, gente. Era assim que nós éramos. Então, esses instintos lá de trás, nós ainda trazemos alguma coisa conosco. Aí, não, nós já melhoramos muito. Tá, passa uma raivinha com algum problema. Passa uma ira, que você vai ver como que aquele animal lá interior, ele aflora. E é onde nós aí cometemos alguns atos que nós não queríamos cometer, mas acabamos cometendo. E isso tudo faz com que nós temos que, hoje em dia, com a nossa tecnologia, melhorou muito? Melhorou. Hoje nós não pegamos nenhum animal à unha. Hoje nós criamos os nossos animais para o nosso consumo, né? Com o fruto do nosso trabalho, nós conseguimos ir no mercado e comprar o nosso alimento. Então, mudou-se as competições. Mas, aqueles instintos lá de trás, alguma coisa nós trazemos. E é isso que nós temos que aperfeiçoar. É isso que nós temos que extirpar de dentro de nós, para sermos aquelas criaturas, então, bondosas, caridosas, amáveis com todo mundo. E o texto ele nos faz aqui uma reflexão, né, que nós trabalhamos hoje muito, sacrificamos a saúde para conseguirmos aí ganhar o dinheiro, né? E depois nós vamos perder esse dinheiro em busca da saúde. E se nós começarmos a pensar e avaliarmos o nosso dia a dia, quantos de nós têm aquela situação assim, de sair do lar, esperar aí andar 3, 4 condução para chegar ao trabalho. E depois faz o trabalho, depois o retorno ao lar da mesma forma. E tudo isso faz com que nós vamos perdendo a nossa saúde. Imagina o estresse de 3 horas numa condução para chegar ao trabalho, todo santo dia, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Aí nós contamos 6 horas, 8 horas de trabalho, são 14 horas na rua. Então, são um tempo que nós deixamos de estar convivendo com os nossos familiares, deixando de ter algum aprendizado que nós estamos utilizando aí. E, hoje em dia, nós temos essa situação, né? Nós falamos justamente isso. Hoje em dia não dá tempo para nada. A vida é muito corrida. Parece que o tempo diminuiu, né? Aqueles um pouquinho mais idosos falam, nossa, na minha época de criança, né, adolescência, ou mesmo no início da minha vida adulta, eu conseguia fazer tantas coisas num só dia, hoje eu não consigo mais. Por quê? Será que nós estamos utilizando muito bem o nosso tempo? Porque qual que é o problema? Nós recebemos muitas informações, né? Então, antigamente, alguma coisa que acontecia lá no Japão, na China, demorava a chegar a informação. Hoje é questão de segundos, não é? Então, nós começamos a ter muitas informações, mas também nós temos isso, o tempo é o mesmo. Será que nós estamos sabendo usar o nosso tempo, né? As empresas, a maioria, agora as escolas, estão proibindo o uso das crianças, né, do celular, e muitas empresas proíbem que os funcionários utilizem do celular durante o expediente. Tudo isso para quê? Para que as pessoas não se distanciem, não se distraiam com aquilo que ela tem para fazer. No trabalho, seria ótimo, né, se pudéssemos ficar ali no celular, mas isso toma tempo. Então, nós não produzimos adequadamente. Na escola, por que foi tirado o celular das crianças na escola? Também pelo mesmo motivo. Deixa de prestar atenção na aula para ficar, muitas vezes, até conversando com o amigo que está dentro da sala de aula, né? Ou com os pais. Então, são situações que nós temos que valorizar e verificar
como nós estamos utilizando o nosso tempo, como que é esse uso, né? E, como ele diz aqui, né? Hoje nós sacrificamos muito do nosso tempo para ganhar o dinheiro e no amanhã gastamos esse dinheiro para recuperar a saúde, né? Porque é uma questão que nós ainda não sabemos dosar, né? E como outra frase que ele nos diz, né, que ansioso pelo amanhã, nós esquecemos de viver o presente. Então, é o mesmo sentido. Nós vamos naquela busca de ter as coisas melhores e esquecemos de viver esse presente. Estamos condicionados a ir em busca de ter algo melhor e esquecemos das pequenas coisas, que são valores muitos morais que nós temos que adquirir, né? Hoje em dia, muitas pessoas têm na rede social milhões de seguidores, mas muitas delas não conseguem ter um amigo para que lhe dê um abraço, que faça uma troca de energia. Então, olha as inversões dos valores, né? Na minha época de infância, a gente jogava futebol na rua, bolinha de gude, soltava pipa, era a nossa diversão, né? E com aquela monte de amiguinhos, vizinhos, né? Que a gente fazia. Então, às vezes, caía, machucava, vinha o abraço, outros vinham, vou fazer que nem mamãe, vou dar beijinho para sarar, né? Então, são situações e são valores que nós fomos perdendo com o tempo, né? Quantas pessoas, né, moram sozinhas? E a gente vê que esse progresso, gente, é assim, né? Ele acaba influenciando em tudo. Hoje você vai em busca de comprar algum imóvel, você só vai encontrar imóveis novos que eu comento que é aquela caixinha de fósforo, né? 29 metros quadrados, 34 metros quadrados, e às vezes 50 metros quadrados está lá o anúncio, 3 dormitórios. Não é? Então, já se modifica tudo, né? Então, a gente, né, tudo bem, a tecnologia está avançando, então hoje reduz o tamanho, né? Antigamente, um computador não cabia nessa sala inteira, né? Nessa casa toda não cabia um computador, de tão imenso que eles eram. Hoje nós temos ali, ó, na mão, computador na mão. O que é um celular, gente? Não é? É tudo que... Então, mesmo os eletrodomésticos têm condições hoje de ter a mesma eficácia e ser reduzido o tamanho. Só que, eu falo assim, né? Tem imóveis aí que estão lançando que você entra de lado e sai de lado também dele, porque não tem como entrar de frente, ainda mais se a pessoa for um pouquinho mais forte, né? De tão minúsculo que é. Então, são inversões de valores que nós temos que modificar isso, né? Ao invés de estar aí nesse consumismo, pensar em nos melhorar, melhorar o nosso eu, o nosso ser, né? Antigamente, e hoje em dia, existem sim, mas é mais raro, né? Se você vê uma pessoa que cai na rua, tropeça, cai, vai um monte auxiliar. Hoje em dia, o pessoal está preocupado em quem? Fotografar, tirar sarro, em dar risada, né? Olha, peguei no ato, né? Tal coisa. Então, são inversões de valores, né? Que nós temos que rever esses conceitos. E nos modificar, sim, esquecer essa situação de ter, porque as coisas simples são tão gostosas, são tão valorosas, né? Eu me lembro que, às vezes, na infância, quando a gente ia para a escola, os amiguinhos, né? Às vezes trocava o pedaço do lanche, né? Para ver se o do outro era mais gostoso que o seu, né? Então, eram coisinhas tão simples, mas deixava a gente tão feliz, né? Levava um doce para o amigo, vivemos só, não compartilhamos, ou compartilhamos eletronicamente,
com aquelas pessoas. Eu tenho tantos milhões de seguidores. Tá. E no momento de uma necessidade sua, você tem alguém que vai te acolher? Você tem alguém que vai te levar uma sopa se você estiver doente e não tem como sair de uma cama? Então, são coisas que o ser humano inverteu os valores e nós necessitamos mudar isso. Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele veio nos ensinar principalmente o amor. E ele, quando aqui esteve, ele também viveu em simplicidade, em honestidade, em amor, em afeto, em carinho. E naquela época, gente, para espalhar o evangelho, as pessoas iam a pé. Às vezes andavam quilômetros e quilômetros, no frio, na chuva, né? E não pensa nem que guarda-chuva existia, nem isso existia na época. Então, eram situações que as pessoas não se incomodavam e iam em busca, tanto aqueles que iam expor, quanto aqueles que queriam adquirir conhecimento. Hoje em dia, a gente, com tanta facilidade que nós temos, né, porque a unha do pé está um pouquinho comprida e o sapato está pegando, não vou hoje, enquanto eu não vou hoje lá no centro, não vou hoje na Casa do Caminho, porque o sapato está me incomodando um pouquinho. E, então, sabe, a gente acha motivo para o não. E esquece dessa inversão de valores, né? Então, Jesus, ele também nos ensinou a valorizar as pequenas coisas. As pequenas coisas, né? Então, nós vamos ter aquela passagem de lavar o pé um do outro, naquele simbolismo todo, e 1001 passagem do Mestre Jesus, que era simplicidade, né? Então, ele veio para a gente valorizar as pequenas coisas, para nós criarmos essa situação conosco, né? E Jesus, ele falou uma frase que nos diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, essa frase nós vamos encontrar essa fala de Jesus, e ele quer nos dizer o seguinte, né? Que é o sentimento o melhor valor. Não é o ter, é o ser. É nós sentirmos amor por alguém, é nós doarmos o amor por alguém. Não é o ter os bens materiais, né? Outra frase que também ele nos diz, que está no livro de Mateus, que ele fala sobre o verdadeiro tesouro, né? Que está no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21, que nos diz assim: não acumulem para você tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês os tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, são frases grandiosas, são ensinamentos grandiosos para nós, né? E hoje nós temos essa dificuldade. Dificuldade, sim, porque eu falo, muitas vezes a preguiça bate mais forte dentro de nós, né? Então, as pessoas acham problema onde não tem. E quando tem os problemas, não tem fortalecimento na fé, porque não criou dentro de si. Ela deixa tudo, amanhã eu faço, vou deixar para amanhã, né? Às vezes, são convidadas para vir na casa espírita, para adquirir o conhecimento, para fazer os cursos, para ela se transformar, melhorar o seu eu. E deixa tudo para amanhã. Mas agora não dá, porque eu trabalho, porque eu tenho minha família, porque eu não tenho tempo. O tempo, quem faz, somos nós mesmos, não é? Nós podemos distribuir o nosso tempo e conseguir fazer, né, com que tudo isso ocorra nas nossas vidas. E, então, é isso que nós criamos, e nós vamos fazendo com nossas vidas. Nós vamos angariando, então, porque deixamos para o amanhã,
né? Nós vamos deixando para o amanhã também. Quando nós adoecermos, aí vai em busca do tratamento, né? Aí vai correr. E será que sempre dá tempo? Muitas vezes não dá tempo, porque nós negligenciamos. E não é só com relação ao trabalho, também com o nosso corpo físico, não é assim? Porque é o que diz o cerne da lição. Nós, né, em busca do dinheiro, do ganho, nós esquecemos da vida presente, né? Quantas pessoas, por conta de fazer as horas extras no trabalho, não têm o tempo de conviver com seus familiares, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Não é assim? Muitos outros, para poder, né, ter uma vida melhor, quantas pessoas a gente conhece que às vezes tem 2, 3 empregos, gente? Porque vai em busca desse ter e esquece de ser, esquece de viver o momento presente. Ela vai em busca de ter uma melhora financeira para o futuro. E será que ela vai estar viva nesse futuro? Será que ela vai poder aproveitar esse futuro? Então, são valores que nos diz a lição. Nós temos que vivenciar o nosso hoje, é o nosso presente, né? O passado já foi. O amanhã, a Deus pertence. Não sabemos se amanhã nós estaremos vivos para nós usufruirmos daqueles bens que estamos acumulando para o amanhã. Então, nós temos que saber nos direcionar, saber usar o nosso tempo, modificar os nossos valores, né? E não valorar aí o ganho, o ter, e sim valorizar o nosso ser. Porque, sendo pessoas melhores, com certeza, nós vamos colocar ao nosso redor o quê? Espíritos melhores, espíritos do bem para nos auxiliar, né? Quando teve abertura, se falou do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é a luz que ilumina o nosso lar. É a luz de Jesus que está ali presente no nosso dia a dia. Porque é o estudo do Evangelho. E esse estudo do Evangelho com os nossos familiares cria um campo magnético ao nosso redor. Um campo de amor, um campo do bem. Então, dentro do nosso lar, terá melhor entendimento, melhor relacionamento com esposa, com filhos. E, com isso, os nossos filhos também vão ter valores diferenciados, vão saber escolher os seus amigos. Então, muda tudo na nossa vida. Sem contar que nos fortalece na fé, no amor, na caridade. Então, a lição, eu peço quem não conseguiu lê-la, que o faça, porque ela é magnífica. E ainda nos diz que a vida na Terra é uma oportunidade valiosa. Ele fala assim, não estamos aqui apenas para produzir, consumir e acumular. Nascemos para aprender, para crescer e para amar. Numa palavra preciosa, o progredir. Esse progredir não está só no nosso progresso material, é no nosso progresso espiritual. É nós conseguirmos agregar bens para a nossa vida futura. O passado já foi, não é? Então, se hoje vivemos situações difíceis, nós temos que melhorar o nosso hoje para criarmos condições melhores no nosso amanhã, não é? E é com o Evangelho do Mestre Jesus. Não tem outro caminho. Eu falo que o Evangelho é o nosso guia de conduta. Que todas as nossas aflições, se nós cerrarmos os nossos olhos, pegar um Evangelho, abrir aleatoriamente, vai vir uma mensagem que vai se enquadrar de acordo com a nossa necessidade no momento. E essa leitura vai nos dar a calmia, vai nos dar a paz, vai nos dar a tranquilidade. Nós vamos começar a aprender o que é a nossa vida,
Por que fomos criados? Aqui é só um resuminho, né? Aprender, crescer e amar. Né? Então, é onde ele nos convida também que cada dia um convite ao equilíbrio entre o dever e a paz, entre a responsabilidade e a alegria de viver. Se nós não estamos numa vida correta, numa vida honesta, numa vida equilibrada, nós sofremos as consequências, não é assim? E aí nós somos o quê? Seres infelizes. Porque nós não achamos o nosso eu. Nós não conseguimos ter um equilíbrio nas nossas vidas. E quando nós temos esse equilíbrio, nós vivemos em paz. Nós temos a paz interior. Que a paz, ela é de cada ser. Né? Sim. Mas nós temos guerra no planeta? Sim, gente. Mas mesmo diante de todas as situações, de todas as dificuldades que nós passamos, que ainda estamos nesse planeta de expiação e provas. Então, é o nosso progresso, é o nosso crescimento moral, é o nosso crescimento espiritual. Porque a verdadeira vida não é a do corpo físico. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Esses bens que nós angariamos aqui na Terra, nós levamos conosco. Os materiais ficam, só levamos os morais. E esses morais vai nos auxiliar para que, numa próxima reencarnação, nós tenhamos uma vida melhor. Porque já temos o aprendizado. Esse aprendizado ninguém nos tira, nós levamos junto conosco. Nós levamos no nosso perispírito, no nosso espírito. Então, nós temos que aprender a nos valorizar. E aqui nos diz ainda uma frase que ele fala assim: afinal, a riqueza de verdade é viver em paz consigo mesmo. Né? Então, quando eu falo que a gente tem que fazer a nossa transformação interior, é uma luta interna de cada um de nós. Porque nós temos que, nessa transformação, eu não aprendo para o outro, eu aprendo para mim. Eu posso exemplificar ao outro, mas o aprendizado também é do outro. Não é? Então, eu consigo, mesmo numa situação de tumulto, numa vida tumultuada que vivemos, a gente consegue ter paz, porque ela é aqui, é do nosso íntimo. Quando você está consciente do teu dever cumprido. Você está fazendo a tua parte. Você está realizando aquilo de melhor dentro de todo o conhecimento que você tem. E é assim que nós vamos conseguir viver em paz conosco mesmo. E aqui ele faz, na última frase desse texto, ele fala assim, olha, e quando chegar o dia da nossa partida, que possamos olhar para trás e dizer, eu vivi com amor, com presença, com consciência, parto de coração leve e de alma agradecida. Porque quando nós conseguimos fazer o nosso melhor, nós estamos diante de nós mesmos em paz. E essa paz nós vamos levar conosco para uma próxima vida, porque é o aprendizado. Agora, quando nós deixamos as pendências, né, que é aquilo que a maioria faz, deixa tudo para o amanhã, amanhã eu faço. Não, amanhã eu vou aprender o Evangelho. Amanhã eu vou fazer o curso lá na Casa Espírita. Não, amanhã, olha, não sei, mas acho que quando eu me aposentar, eu vou ter tempo. Então, a gente não encontra o tempo necessário para nós. E não conseguimos viver bem o hoje, porque vivemos nesses conflitos. Né? A partir do momento que nós decidirmos fazer a nossa transformação interior, nos melhorar, colocar os ensinamentos do Evangelho dentro de nós e colocar ele em prática, nós vamos conseguir essa paz conosco mesmo. E assim, nós vamos conseguir a nossa modificação interior. Então, aquela ira do homem primitivo que nós falamos no começo, ela desaparece para aquele homem que está
já se aperfeiçoando, que está com a condição de se melhorar. Nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação diária, ou que tenta se transformar diariamente. Porque a gente está num mundo ainda de expiação e prova, seria muito bom se todas as pessoas que nós convivêssemos tivessem os mesmos princípios que nós, tivessem o mesmo conhecimento do Evangelho, que com certeza teríamos aquelas pessoas, aqueles seres que saberiam perdoar, saberiam olhar o irmão que fez alguma coisa errada, não com julgamento, mas com olhos condescendentes, sabendo, ele não sabe o que faz, ele não tem o ensinamento ainda, ele não conhece os ensinamentos do Mestre. Mas não é assim, né? Nós estamos aí num turbilhão, nesse nosso mundo de expiação e prova, que temos que ser os seres melhores, para agirmos melhores, para amar o nosso irmão, para aprender a perdoar o nosso irmão. E com a nossa melhora interior, nós vamos contagiar todas as pessoas que convivem conosco. E assim, com certeza, melhorar todo ao nosso redor. Fiquem na paz de Jesus, com as bênçãos do nosso Criador, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Vanita. Então, vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos todos em pensamento, vibrando por um planeta. Um planeta que é a nossa morada, de muita luz, envolvendo todas as criaturas, para que possamos fazer o nosso melhor em tudo, em prol do outro, de nós mesmos, vibrando para que haja mais paz, para que haja harmonia, lembrando também das pessoas que estão em muitas dificuldades, aqueles países em guerra, lembrando dos doentes, aqueles que necessitam de amparo físico e espiritual, que os mensageiros de luz possam estar levando essas vibrações e transformando em remédios, em esperanças. Que Jesus nos fortaleça. E vamos agora agradecer mais uma vez ao Pai, agradecer a Jesus e pedindo forças para que a gente possa fazer a nossa transformação sempre. Aquilo que a gente consegue fazer e pedindo forças para que a gente possa modificar aquilo que ainda não conseguimos fazer. Agradecendo também por esse ensinamento de hoje e que a gente guarde só o melhor. Que possamos voltar para casa em paz e segurança. Que assim seja, graças a Deus. E vamos permanecendo em silêncio para que possamos receber o passe.